Josué, o capítulo 14. Eu quero alguns minutos conversar com vocês a respeito desse texto. Josué, capítulo 14, verso 6 até o verso de número 13. Josué, capítulo 14, do 6, verso 6 até o verso 13. Se você tiver com a Bíblia, acompanhe aí, se não, vai estar projetado ali. Diz assim o texto dessa noite. Você vai ler esse texto ou acompanhar a leitura pensando no tema mesmo. O tema do que eu vou conversar com vocês é exatamente o do mês de maio, alcance mais. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém, meus irmãos. Alcance mais é o que nós estamos colocando no nosso coração no mês de maio. E geralmente, meus irmãos, quando a gente pensa em um tema com esse movimento, nesse estilo, geralmente nós podemos incorrer em dois extremos, em dois riscos, né? Da gente ficar acanhado e não aproveitar a proposta, ou da gente ir para uma direção onde os textos bíblicos e a proposta do Evangelho não nos permite. O grande desafio, meus irmãos, para alguém que de fato quer viver segundo a vontade de Deus, é saber fazer essa coerência. Até quanto e em qual configuração eu posso desejar alcançar mais, mas qual é o limite para que eu também não ultrapasse a própria vontade de Deus? Porque ultrapassar a própria vontade de Deus nada mais significa do que abraçar frustrações. Ninguém vai para além da vontade de Deus e é bem sucedido. Vai para além da vontade de Deus e vai encontrar frustração, chateação e derrota. Então esse é o desafio que nós estamos trabalhando desde hoje na parte da manhã, quando João pregou ao nosso coração a ideia de sermos dependentes de Deus para podermos alçar voos mais altos, para podermos descansar em tempos quando nós estivermos já fadigados e talvez até sem esperança. E aí nós vamos caminhar e vamos lutar para que possamos de fato alcançar mais. E nesse texto eu aprendo algumas coisas referente a esse tema, alcançar mais, através da vida de um dos grandes homens do Antigo Testamento, mas que não apareceu muito. Você não vai ter muitos capítulos na Bíblia se referindo a esse personagem chamado Calebe. Mas antes de falar de Calebe, deixa eu trazer para você aqui o que é na nossa região lá, na região de Pedra Bonita. Isso é muito comum, aqui também é muito comum, mas lá por causa do quesito café. Lá tem o que move a economia é o café. E eu me lembro que de um fato, ainda lá nos meus 20 anos de idade, trabalhando no Córrego do Café como diretor da escola, eu me lembro de um fato que era bem interessante.
Os meninos de 13, 14, 15 anos, ainda na pré-adolescência, já recebiam dos pais uma promessa. E a promessa era: olha, se você continuar trabalhando do jeito que você está, se você continuar estudando como você está, e você se comportar como um bom filho, eu já vou começar o quanto antes, dar para você alguns pés de café, eu já vou partir, eu já vou separar um pedacinho da nossa lavoura, e aquele pedacinho, a colheita que vier, já vai ser para você, para o seu uso pessoal. E isso foi crescendo, porque à medida que o menino de 13, 14, 15 anos ia se encorpando, ia chegando àquela idade adulta, aí o pai já ia alargando essas divisas, ao ponto que daí a pouco, aquele menino já tinha de fato, já até mesmo em documento, a parte da herança que ele já estava trabalhando sobre ela. E meus irmãos, não era incomum lá no Córrego do Café, os meninos quando chegavam aos 16, 17 anos, eles já tinham dinheiro para comprar, naquela época, né, moto nova. Alguns chegavam aos 18 anos, eles já tinham dinheiro para comprar carro novo. Quando casavam, e é muito comum lá casarem entre si, né, porque são muito próximos uns dos outros, eles já casavam com a vida toda organizada. E aí eu ficava observando aquele movimento dos pais com relação à promessa que eles faziam e cumpriam aquela promessa para abençoar os seus filhos. E aí quando você pensa nessa promessa e alarga um pouco mais a compreensão, o significado da terra é muito para além de comprar uma moto ou um carro. O significado de uma terra é questão de tradição, é questão de você ter a tradição da família continuada, a realidade de um sonho que é desaguado no coração de um jovem, e é também a projeção da edificação de um lar, de uma família. A terra é muito para além do que aquilo que muitas vezes a gente observa de forma superficial. Por quê? Porque terra tem a ver com essência, terra tem a ver com identidade. Você quer ver uma coisa? Você que é ipanemense, você fala mal de Ipanema, mas eu que não sou ipanemense, se eu falar mal de Ipanema, você briga comigo. É mais ou menos sobre a família. Eu posso falar mal da minha família, mas se você falar mal da minha família, você acabou de encontrar uma briga. Falar mal da terra da gente é encontrar briga. Por quê? Porque nós não aceitamos falar mal da nossa identidade. E aqui, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, é exatamente uma promessa a respeito de terra que nós encontramos. Por que que isso era fundamental? 430 anos Israel estava vivendo no Egito. Israel não tinha identidade própria. Israel não tinha liberdade para as plantações. Vocês que não olharam para trás, acreditem se quiser, mas passou um gol ali, um carro. Agora é uma modalidade diferente de cano de descarga, né? De que eu estava falando agora? E agora? Como é que eu faço, Emanuel? 430 anos. Aqueles que viveram próximo ao período de José, conhecia a história de adoração, e eles tinham ainda esse ponto importante na relação familiar deles, mas aqueles que viveram mais distantes da morte de Josué, de José, eles perderam também a identidade, inclusive da fé. Eles estão agora numa terra estrangeira, e em terra estrangeira você tem que agir segundo aquilo que os estrangeiros querem que você haja. O brasileiro que vai para um país distante, ele tem que agir de forma muito correta, legalmente, para ele não ser deportado, porque a deportação é uma coisa muito tranquila para ser feita, caso um princípio do país que ele está seja quebrado. Então Israel, por 430 anos, está num lugar onde ele não podia plantar com liberdade própria, não podia construir, não podia ter a identidade de esperança, porque podia ser confiscado de uma forma legal, e aí por 400 anos é escravo em terra estrangeira, até que Deus deságua, até que Deus derrama um grande sonho por meio de uma linda promessa.
Eu vou tirar vocês dessa escravidão, eu vou tirar vocês das mãos do Egito, e eu vou levá-los a uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera, onde vocês irão viver debaixo da minha paz e debaixo de todas as minhas bênçãos. E quando isso desce no coração de Israel, meus irmãos, agora eles esperam que isso se concretize o quanto antes. E nós sabemos da trajetória. Moisés enfrenta Faraó, Moisés deságua, Moisés desbrava o Mar Vermelho, e Israel está dentro do deserto. E por 40 anos, Israel vai caminhando no deserto até que toma a terra prometida. As muralhas de Jericó caem, o povo de Deus avança para Canaã, vence todos os inimigos que tinham ali, que não queria deixar com que essa terra fosse a herança do Senhor para aquele povo. E nesse capítulo 14 que nós acabamos de ler, o qual Caleb faz parte desde a promessa do Egito, nós encontramos um momento singular, é a cereja do bolo, é o momento que todos eles estavam aguardando, a partilha da terra por via de cada uma das 12 tribos. E essa partilha seria feita de qual forma, vocês lembram? Porque é uma terra desconhecida, ninguém tinha direito de nada, todo mundo chegou junto. Como é que vai partir essa terra de uma forma justa? Seria por sorteio. Iria sortear. E aí a tribo A ia para lá, a tribo B ia para lá, a tribo C ia para lá, e aí então por meio de um sorteio, cada uma ia ter a sua identidade e poderia então edificar ali uma nação. Só que aí, meus irmãos, entra Caleb. Caleb, antes de ser feito o primeiro sorteio, levanta a mão e pede a palavra ao presidente. O presidente naquele momento, vocês lembram quem era? Quem era o presidente daquela assembleia? Josué. E aí ele levanta a mão e fala: presidente, eu queria expressar um desejo aqui. E aí o desejo de Caleb era: olha, Deus me prometeu, sob a fala de Moisés, o servo fiel dele, que eu teria Hebrom, a cidade de Hebrom, como a minha herança, e eu desejo que seja cumprido aquilo que Deus me falou há um tempo atrás. E ele então descreve, palavra por palavra, aquilo que Moisés tinha dito, tanto diante do povo, mas principalmente diante de Josué, que era companheiro de labuta de Caleb. E aí então, meus irmãos, Josué, lembrando-se do que foi falado por Moisés, afirma que a partir daquele momento a cidade de Hebrom seria dada a Caleb e à tribo de Judá. A partir daquele momento é aquele ambiente que será a identidade de Caleb. E Caleb sobe, e Caleb vai lá, e Caleb toma aquelas terras, e Caleb prospera, e Caleb avança, e Caleb vai ter uma vida extraordinária como fruto da promessa de Deus que realizou sobre a vida dele. E a grande pergunta para nós é: o que eu posso aprender com Caleb para que isso seja também uma possibilidade na minha vida? Não estou dizendo que você vai ter terra, mas eu estou dizendo que na área da sua vida, seja qual for, que você precisa avançar, que você precisa alcançar mais, Caleb traz princípios para nós. Caleb é um bom exemplo para nós. O primeiro movimento que eu quero ver com vocês é o verso 6. Olha aí, vamos ler o verso 6 todos juntos. E você vai ver que coisa bonita que esse verso está falando. Vamos lá? Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cardes Barneia, a respeito de mim e de ti. Presta atenção, primeiro movimento que eu aprendo com Caleb. Primeiro movimento. Ele jamais andou à frente das promessas de Deus. Ele sempre esteve atrás delas. Primeira coisa que eu aprendo com Caleb é isso. Ele nunca se adiantou às promessas de Deus. Ele sempre as visualizava, mas andando por detrás delas. Por que isso é significativo no verso que nós acabamos de ler? Porque quando Caleb levanta a mão, ele não está criando um texto improvisado. Ele não está começando uma conversa a respeito de um desejo que acabou de nascer no coração dele.
Caleb está levantando a mão e ele profere uma palavra que aconteceu anos atrás, que veio do coração de Deus, na instrumentalidade dos lábios de Moisés, dando essa esperança e essa promessa a ele, Caleb. E Caleb, meus irmãos, nunca foi afoito para tentar falar qualquer coisa com Deus. Você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver Caleb tentando adiantar qualquer coisa. Você não vai ver Caleb resmungando pelos cantos. Daqui a pouco você vai se lembrar quantos anos é da promessa até a realidade da mesma. E aí você vai perceber com mais força o que eu estou falando agora. Caleb nunca se adiantou às promessas de Deus, ele sempre andou por detrás delas. E sabe o que isso é importante para mim e para você? Que muitas vezes a gente quer andar à frente da promessa. Às vezes a nossa oração é propor alguma coisa para Deus que é desconectado daquilo que é a minha realidade existencial. Andar à frente da promessa de Deus, meus irmãos, é a gente sonhar aquilo que Deus não apontou para nós, numa vida que nós já estamos trafegando na mesma. É você entender que pode mudar a qualquer momento o rumo da sua história, sem primeiro ter dedicação devocional. Sem primeiro você perguntar para Deus na intimidade do seu quarto, na intimidade da sua leitura bíblica. Eu vejo muitas vezes, meus irmãos, pessoas que querem propor para Deus alguma coisa que quando eu olho eu falo assim, não tem nada a ver, vai dar errado. Já viu situação assim? A pessoa chega perto de você, já com tudo pronto, e ela fala com você assim, eu já tenho um plano, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, eu vou abrir isso aqui, eu vou movimentar para o lado de lá, e eu entendo que Deus está me convidando e vai dar tudo certo. Mas o que ele está vivendo até agora não tem nada a ver com o que ele está sonhando. Deixa eu dizer um negócio para você, olha para mim aqui em nome de Jesus. A história que você tem até aqui, não é acaso e nem coincidência. É Deus conduzindo você a um propósito que Ele mesmo estabeleceu. Caleb entende esse movimento. Caleb, meus irmãos, lá em Números capítulo 14, 24, você não precisa abrir, é nesse verso que ele está se reportando para conversar com Josué. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb viu Hebrom e ficou encantado com aquele ambiente. E ele falou isso para o Senhor. Ele foi fiel quando dos 12 espias, apenas ele e Josué não atemorizaram o coração do povo por aquilo que tinham visto com relação aos gigantes, com relação à impossibilidade humana de conquistar a terra de Canaã. Não, ele foi fiel e ele disse o seguinte, olha, o Senhor me conduziu para ser um espia, eu vi tudo que de bom aquela terra tem, mas eu percebi que tem gigantes e homens preparados, todavia, eles serão como gafanhotos diante do poder do nosso Deus, que já nos mostrou que não há limite para suas ações ao longo dos 40 anos que nós estamos andando. Então preste atenção, Caleb, quando ele solicita, é conectado com aquilo que Deus já falou. Agora, deixa eu falar baixinho para você. Para você saber o que Deus está falando a respeito do seu futuro, a respeito do que você pode alcançar mais, a respeito daquilo que você pode construir com ainda mais intensidade, só é possível quando você faz questão de ouvir a voz de Deus. Quando você, no seu dia, diz assim para o seu coração, agora para, desliga de tudo que está lá fora, e nós vamos ouvir o que a palavra tem para conversar conosco. Agora nós vamos dedicar o nosso ouvido àquilo que vem do céu. Mas às vezes a gente não dá esse tempo para o próprio coração. Às vezes a gente não dá esse movimento para a nossa vida. E a gente até usa o nome de Deus, lembra que Deus condena usar o nome dele em vão? A gente usa o nome de Deus para um plano que eu estou arquitetando para a minha vida, sem ter tido de fato uma compreensão que ele conversou comigo, que ele falou a respeito disso. Deixa eu dizer para você, alguém vai ser um instrumento de Deus para mostrar qual é a promessa que ele tem para a sua vida. Sempre vai ser assim.
É por isso que a conexão com a igreja é fundamental, porque as pessoas percebem e falam, as pessoas percebem e oram, as pessoas percebem e puxam para frente. É essa ideia de Deus usar o outro para confirmar aquilo que Ele tem preparado para o meu futuro. E Caleb teve da parte de Moisés o instrumento de Deus para conversar com ele anos antes a respeito da grande promessa que se concretizaria na sua vida. Meus irmãos, Jesus Cristo foi assim. O primeiro movimento de Jesus Cristo foi orar 40 dias e 40 noites. E quando ele vem ao público para inaugurar o seu ministério, o diabo vem tentando fazer com que Jesus adiantasse os movimentos, para que Jesus andasse à frente das promessas de Deus. E a promessa de Deus para Jesus é: você vai redimir um povo, e você vai ter uma linda noiva, e essa linda noiva estará com você por toda a eternidade. E ele desce com esse sonho no coração. Ele vem para cumprir esse ministério, estabelecido antes da fundação do mundo. Mas o diabo tentou fazer Jesus andar à frente das promessas de Deus. E o diabo vai tentar fazer isso conosco também. Caleb não andou à frente das promessas de Deus. Ele sempre estava por detrás das mesmas. E ele ouvia a voz de Deus. Segunda coisa, meus irmãos, aí no verso de número 8. Vamos lá, rapidinho? Vamos lá, rapidinho? Caleb exerceu o princípio da fidelidade. Se num primeiro momento ele anda por detrás das promessas de Deus, a partir daí ele é fiel para fazer segundo a vontade de Deus tudo o que fosse necessário. Um ponto crucial que apresenta Caleb como um grande personagem bíblico é exatamente a forma que ele se colocou diante da assembleia, trazendo o relatório do que ele espiou. Porque se você voltar o texto, se você voltar à leitura de como foi o momento do relatório, o povo havia dito que iria apedrejar tanto Moisés, quanto Josué, quanto Caleb. E aí então Caleb teve a oportunidade de mudar o seu discurso, mas ele não fez isso. E a própria Bíblia vai dizer que ele foi de todo o coração fiel àquilo que era o poder de Deus. E ele disse: olha, nós vamos conquistar a terra porque Deus é conosco, eles não terão como nos parar. Ele foi fiel. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Caleb tem um significado interessante. Quem sabe o significado do nome Caleb? Levanta a mão aí. Sabem não? Olha que coisa interessante. 2 significados. Cachorro. Caleb significa cachorro. E Caleb significa todo o coração. E aí quando fala significa cachorro, a vontade é de rir. Agora um monte de gente vai colocar o nome no cachorrinho de Caleb, né? Deixa eu falar para vocês. Pensa num cachorro de caça. Já viu alguma coisa mais fiel ao mestre, ao dono do que ele? O mestre está de cavalo, ele vai atrás. O mestre vai atravessar um rio, ele atravessa o rio. O mestre vai enfrentar, às vezes, feras que estão ali na mata, ele vai enfrentar primeiro que o mestre. O cachorro, quando tem um mestre e o ama, ele é fiel e ele segue sem nenhuma dificuldade. O próprio cachorro de estimação, para quem gosta, eu vi uma reportagem semana passada, um moço, ele ficou doente, ele foi para um hospital de uma outra cidade e ele emagreceu mais ou menos 40 quilos. E aí quando ele ficou bem, ele voltou de alta, fizeram uma pegadinha para o cachorro dele. Ele se assentou num banco de um jardim lá, e o cachorro estava distante, e o cachorro olhava para ele e não dava confiança, olhava para ele e não dava confiança, mas foi chegando próximo. Quando o cachorro chegou a uma distância que ele sentiu o cheiro daquele moço, imediatamente ele disparou e pulou lá nos braços do dono. Porque quando ele se lembrou do cheiro, quando ele viu que era o seu proprietário, aquele que cuidava dele, ele não aguentou e ele se lançou. Sabe por quê? Porque o cachorro, ele é fiel. E ele é de todo o coração. Ele não mede. E se você entender Caleb, ele não mediu. Em todo o tempo ele era intenso. Ele não parou, ele não fazia contas. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. De vez em quando,
Eu vejo pessoas parando por muito menos do que aquilo que era um possível problema para Calebe. Eu vejo pessoas às vezes fazendo meio coração. Eu vejo pessoas fazendo até que. Eu vejo pessoas que têm um sonho, têm uma percepção, eles se colocam ali para começar um movimento de realizações, mas quando vem o primeiro quebra-mola, quando vem o primeiro problema, a primeira adversidade, ele já pensa em olhar para o outro lado. Eu vejo pessoas fazendo isso na família. Oh, meus irmãos, com todo respeito, mas foi pedido para a gente orar aqui agora. O que é o ato da possibilidade de um suicídio? É a pessoa olhar para o lugar errado. Deus livra esse moço, que Deus traga ele para uma segunda oportunidade, mas o suicídio é esse movimento, tentou, foi, entendeu que não deu conta, então ele vai tentar uma forma de liberdade, e a liberdade para ele é acabar com o sofrimento, que muitas vezes nem sofrimento é. A grande questão é que eu vejo isso na família muitas vezes, vamos olhar para um outro lado, às vezes eu vejo no trabalho, aparecer um pequeno problema, aí já começa a falar mal de um, falar mal do outro, já começa a falar mal do salário, já começa a falar um monte de situações para criar traumas naquele meio ali. Pessoas que não entendem, meus irmãos, que é necessário no movimento da fidelidade, você fazer segundo aquilo que é possível. Eu tenho o direito de dizer no meu trabalho que não quero mais, eu não tenho o direito de ser o pior trabalhador naquele ambiente, o mais fofoqueiro, o mais língua grande. Eu tenho o direito de falar com você que eu não vou na visita da sua casa, mas se eu for na visita da sua casa, eu não posso sair falando mal do cardápio que foi colocado à mesa. Isso é falta de educação, de respeito. Então a grande questão é eu olhar para Calebe e entender o seguinte: há uma promessa, eu estou visualizando-a, eu estou andando por detrás dela, eu vou ser fiel a Deus, porque Deus tem sido fiel com a minha vida em todo o tempo. Esse é o movimento que a gente precisa fazer. A minha pergunta para você, olha aqui: qual é o nível da sua perseverança? Qual é o nível da sua perseverança? Calebe foi perseverante. Jesus Cristo, o próprio apóstolo Pedro quis tirá-lo da perseverança da cruz. Muitos movimentos tentando tirar o coração de Jesus da perseverança do ministério dele, mas ele era fiel, ele foi fiel, e ele amou os discípulos até o fim, e essa era a promessa dele. Ele não deixou o coração se extraviar, ele foi até abraçar cada um daqueles que Deus elegeu. Então, meus irmãos, para mim e para você também, carece de perseverança muitas vezes para a gente alcançar mais, para a gente avançar mais. E por fim, meus irmãos, para a gente encerrar, versos 10 até o 13, vamos encerrar lá? Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Preste atenção, o último movimento. Calebe usou o tempo para fortalecer o seu sonho, que havia sido implantado no seu coração pelo próprio Deus. A palavra de Moisés era que ele teria Hebrom. Quantos anos tinha Calebe quando essa palavra foi dita pela primeira vez? 40. E agora, quando Calebe levanta a mão e pede gentilmente que fosse realizado esse desejo de Deus via Moisés, quantos anos ele está agora? 85. Quantos anos então da promessa até a completude dela? Olha só. Ele tinha 45 e mais 40 e está com 85. O fato que ele está com 85 anos, depois de uma promessa feita, que ele poderia ter pensado ser mais rápido muitas vezes.
40 anos ali lutando. E uma coisa importante, olha para mim aqui. Caleb não ficou parado. Caleb, quando recebe a promessa, ele continua trabalhando, ele continua sendo fiel. Ele é fiel a Moisés, ele é fiel a Josué, ele é fiel à tribo dele, ele é fiel na caminhada, ele é fiel até na forma de pedir aquilo que era uma proposta de Deus para a vida dele. Ele é educado para conversar com Josué. Ele não afronta a liderança de Josué mais ou menos assim, olha, tem uma promessa para mim e você ouviu o dia que Moisés falou, porque eles andavam juntos o tempo inteiro. Não, ele foi solícito e ele honrou a liderança de Josué. Ele foi bondoso na forma que ele estava expressando. Então preste atenção, que coisa linda. Olha o que Caleb podia ter feito. Caminha comigo para a gente terminar aqui. Olha para mim aqui, todo mundo. Fica com sono não. A história é boa. Então olha para mim, todo mundo. Presta atenção. Caleb poderia ter pensado o seguinte: eu vou esperar a distribuição das terras. Porque a minha tribo, a tribo de Judá, é uma tribo grande. Então, o que tinha sido prometido para mim é a terra dos Anaquins. Quem eram os Anaquins? Gigantes, poderosíssimos, que depois vai ter a linhagem para terminá-la lá em Golias. Os Anaquins eram homens gigantes e poderosos, e a cidade de Hebrom era uma cidade fortificada. Caleb está dizendo aqui para Josué, olha, é Hebrom que eu quero, e eu vou lá com a mesma força quando eu tinha 45 anos de idade, eu vou lutar contra eles, eu vou tirá-los de lá, eu vou desapossá-los no poder do meu Deus. Mas Caleb podia ter feito um outro movimento. Lá tem os Anaquins, vou esperar para ver o que vai acontecer no sorteio. Quem sabe não sai a nata de Canaã para a minha tribo e eu não preciso desbravar nada. Eu já tenho a coisa mamão com açúcar. Deixa eu dizer para você um negócio. Se é sonho de Deus, se é promessa de Deus, você não troca por nada, mesmo que numa outra possibilidade tenha mais facilidades. O pior movimento que eu posso fazer, meus irmãos, em busca daquilo que Deus tem para a minha vida, é procurar o caminho mais fácil. Atalhos não levam ninguém a lugar nenhum, a não ser confusão. Atalhos não levam ninguém a lugar nenhum, a não ser confusão. E olha que coisa linda que termina isso aqui. Caleb quando fala que quer a terra de Hebrom, ele está simplesmente se baseando na certeza de que Deus o colocaria com a sua tribo naquele lugar. Porque, meus irmãos, para a gente alcançar mais, a única certeza que precisamos ter é que Deus está do nosso lado. Ele está do seu? Ele está do seu? Então a sua família pode alcançar mais. Então o seu trabalho pode alcançar mais. A sua fé pode ser fortalecida. O seu dom pode ser multiplicado. A sua forma de expressão nessa geração tão corrompida pode ser de santidade ao ponto de fazer as pessoas repensarem a imprudência delas. Quando nós temos a certeza de que Deus é do nosso lado, meus irmãos, os Anaquins se transformam em meninos nanicos. Porque diante do poder de Deus não há poder que possa superá-lo. E é assim sobre a vida de cada um de nós, se nós entendermos esse movimento aqui de Caleb. Meus irmãos, a cidade de Hebrom era importante. Foi lá que Abraão viveu por um tempo. Foi lá que Abraão enterrou Sara. Foi lá que depois Abraão, Isaque e Rebeca foram enterrados. Hebrom não é uma cidade qualquer, era uma cidade fortificada, era uma cidade interessante. Então, se é promessa de Deus, e eu entendo que vale a pena, no sentido de que não há uma possibilidade mais fraca, eu quero é essa aqui, aí a gente tem que ter o coração de Caleb, eu me disponho. Você não precisa, Josué, me mandar ninguém comigo. Eu vou lá com a minha tribo e eu vou desapossar no nome do nosso Deus aquele povo que está pisando em terra que não é deles. Ele foi, desapossou e ele foi próspero naquele ambiente. Deus quer te fazer próspero no movimento que Ele já está fazendo sobre a sua vida. Às vezes não precisa mudar de rede e não precisa ir para um outro mar. Limpe essa rede,
lave essa rede e lance no mesmo mar, porque Deus pode fazer você alcançar muitas coisas lindas onde você está vivendo e com quem você está vivendo. Jesus Cristo foi assim. Na cruz do Calvário. Lembra? Louvor pode subir? Para a gente cantar o último cântico. Lembra na cruz do Calvário? Não és tu o Filho de Deus? Que eu ouvi por aí afora? Que faz milagres, que para a tempestade, que ressuscita mortos, que é alguém capaz de expulsar demônios, limpar leprosos. Não é você? Se é você o Filho de Deus, o Cristo que estão dizendo, desce daí, salva-te a você mesmo e a nós também. E ele falou o seguinte: não posso, porque não tem como salvar a mim e a igreja do meu Pai. E aí ele morre. Sabe por quê? Porque naquele momento seria a última vez que o mundo veria Jesus fragilizado. Agora, da próxima vez, o mundo vai vê-lo glorificado. Ele andou debaixo da promessa, ele andou dentro de um projeto, ele foi fiel, ele foi perseverante, e agora, meus irmãos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores. E sabe qual a beleza disso tudo? A motivação dele. A motivação dele foi ter um ministério tão perfeito, para que através da perfeição do ministério, ele pudesse aperfeiçoar a noiva, que daqui a pouco vai se encontrar com ele nos ares, e vai acontecer o casamento dos casamentos, e ele vai nos tomar no braço, e nunca mais, meus irmãos, nós estaremos longe dos cuidados do noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Jesus, que foi um Caleb em perfeição. Que eu e você possamos viver como Caleb na nossa geração. Que eu e você possamos desejar alcançar mais. Vamos nos